Sejam bem-vindos ao ADEPAT Podcast. Vamos que vamos, família ADEPAT. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mais um episódio e hoje eu trago um convidado muito especial, Igor Fonseca. Ele que é pós-graduado em Patologia das Construções, vai certificado pela ADEPAT, membro da ADEPAT, engenheiro civil, meu amigo, integrante do time FSL, especialista em vistoria de qualidade. Igor Fonseca, bem-vindo, meu irmão. Felipe, obrigado pelo convite. Fico honrado em estar aqui. Espero que seja um papo interessante. Vamos compartilhar história, experiência. Vamos que vamos. Exatamente. Para começar, quem é Igor Fonseca? Ótimo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Igor Fonseca, sou cristão, sou filho do Sérgio e da Sueli, irmão da Sabrina, sou engenheiro civil, pós-graduado em Patologia das Construções, membro 586 da ADEPAT. Uau, muito bom. E aí, meu amigo, como que foi esse começo de jornada junto à ADEPAT? Como é que foi que você encontrou a gente? Como que você chegou até nós? Já membro aí, 587? 586. 586. Já tem um tempo, hein, irmão? Como é que foi isso aí? Foi incrível. Já atuando na engenharia civil, ali em 2021, atuei com avaliações de imóveis para o Banco do Brasil. E surgiu uma mentoria que estava sendo realizada e eu entrei nessa mentoria que falava de patologia das construções. E aí eu meti as caras. Foi a do Bosco? Foi a do Bosco. Ah, grande Henrique Bosco. Fazendo alunos ali, né? E foi muito bom, foi a porta de entrada. Aí você conheceu a área por meio do trabalho do Bosco, de tudo que ele tem feito. Sim, porque ali na mentoria dele, a gente teve algumas aulas avulsas, gravadas, com Marcos Grossi, por exemplo, e comecei a seguir esse pessoal, e nessas postagens que eles estavam fazendo ali no Instagram, em 2022, eles anunciaram que iam estar ali no ENAPAT, no primeiro ENAPAT, primeiro encontro de patologia das construções, né? E eu fiquei interessado, falei, não, eu vou lá, quero ver o que... Mas nessa você não me conhecia? Não te conhecia. Tava ali com o Bosco, com o Grossi. Sim. E eles falaram, eu vou no ENAPAT. Vou indo na ENAPAT, vou meter as caras ali. Aí você falou, vou também. Eu também vou. Quero conhecer esses profissionais, como é que é esse mercado, como é que são os serviços que são prestados nessa área. E meti as caras, fiz a inscrição ali, conheci a ADEPAT pelos vídeos do YouTube, né? E conheci você ali, em primeiro momento. Falou, eu quero participar disso, quero ver como funciona. E cheguei lá sem conhecer ninguém. Ninguém. A gente voltou de um período de pandemia, vocês faziam encontros online, e ali foi um encontro presencial que juntou a galera do Brasil todo. E ali eu te conheci o Jonathan, conheci a FSL, foi incrível, né? Ah, muito bom. De lá não largamos mais, né, Igor? Não largamos mais. Dentro desse caminho, você foi migrando da engenharia civil, você foi se especializando e trabalhando com avaliações de imóveis. Sim. Da avaliação de imóveis, você encontrou a área da patologia das construções. Da patologia das construções, encontrou a ADEPAT. E aí começou a caminhar com a gente. Sim. E você começou a construir um relacionamento mais próximo aí de amizade com o Jonathan, né? De Sim. troca de ideia, de bate-papo. E isso é importante, pessoal. Nós precisamos, no momento das conexões, né? Claro. Saber com quem a gente está falando e criar essas conexões além dos eventos. Os eventos são super importantes. E aí eu lembro que nós estávamos precisando de um apoio técnico em um dos projetos nossos e começamos a mapear, então, né, a rastrear quem eram os jovens que estavam chegando, que procurando uma oportunidade. E é incrível isso porque tem muita gente trabalhando e muita gente precisando.
Mas quando a gente para e fala, agora eu preciso contar com alguém, parece que você não encontra, sabe? Porque são muitas pessoas. Então é muito importante sempre a gente deixar claro o que a gente quer, por que a gente quer, procurar oportunidades, porque sempre tem uma galera precisando dos nossos serviços. E você fez isso com o Jonathan, começou a se conectar com ele. E eu conversando com ele, falou, tem o Igor, né, que participou do Enapat, a gente tem conversado, pode ser que ele se interesse pela oportunidade e queira atuar com a gente. Aí eu fui, né, falamos contigo, e você aceitou o desafio lá atrás de começar, foi a primeira experiência sua trabalhando na área de patologia? Foi a primeira experiência. Primeira, né? Sim. E como é que foi? O que você veio fazer aqui? O que você fez? Como é que foi essa experiência? Para mim foi incrível, foi algo totalmente novo, um mercado novo que estava sendo descoberto. E realmente foi esse primeiro contato foi com o Jonathan. Eu fiz algo que nunca tinha acontecido com ele, que no evento eu pedi uma foto com ele. Ele conta isso sempre. Ele conta a primeira pessoa que falou, posso tirar uma foto com você? Aí ele falou, eu? Comigo? Tal. E foi muito engraçado, né, compartilhar isso. E foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Hoje eu vejo que foi um projeto... o primeiro projeto foi bacana. Foi até com o pessoal da Serpol ali em campo. E eu fazendo acompanhamento diário. Uma inspeção de fachada, né? Inspeção de fachada. E senti, lógico, algumas dificuldades dos detalhes daquele trabalho, mas eu me dispus ao máximo, tive orientação sua e do pessoal da FSL, e foi incrível aquilo, e só crescimento, né? Foi aquela primeira oportunidade, né? De você ainda não tinha desenvolvido as técnicas ou a ideia do VAI, sim, mas você já atuou na prática como um VAI, né? Como alguém que estava ali dando suporte em umas inspeções e acompanhando um serviço específico. E foi um projeto que teve começo, meio e fim. E ali se encerrou aquele ciclo, né? Fez um bom trabalho e terminamos ali naquele momento e deixou uma boa marca. E aí você continuou, né, o teu trabalho, porque você é um empreendedor, né, meu amigo? Você desenvolveu com a sua área aqui na FSL, você empreende aqui com a gente, você empreende na área de avaliação de imóveis, você tem constituído isso depois da formação em engenharia. Mas na boa, lá na fase de cursar engenharia, era seu objetivo trabalhar com avaliação de imóveis, patologia das construções? Ou quando você ingressou na engenharia, qual que era a tua visão aí de trabalho futuro? Acredito com muitas pessoas tinham muitas dúvidas. A área da engenharia civil é muito vasta, tem muitos serviços a serem realizados de várias maneiras, seja projeto, construção, orçamento, e normalmente é isso que é exposto para a gente na faculdade. Então, a gente estava aprendendo isso, foi uma caminhada difícil. Foram 6 anos de graduação, que foi a grade, e eu, no primeiro momento, pensei em trabalhar com obra ou projeto. Então, foi o meu primeiro pensamento. Não conhecia a avaliação de imóveis, a patologia das construções. Eu tive essa disciplina no último ano da graduação, mas achei bacana, mas não tinha intenção de trabalhar com isso. Essa que foi a minha realidade. E acabando a graduação, eu fui atrás de oportunidades no mercado, encontrei algumas, desfrutei o tempo que eu estive nessas oportunidades e criei outras oportunidades, fui atrás, né? Então, foi um caminho difícil, foi um mercado que eu não conhecia, e através das redes sociais, essa foi a realidade, que eu conheci essa área. Boa. E hoje eu desfruto disso, desenvolvendo o meu trabalho aqui. E criança, por que você escolheu lá? Quando que você escolheu engenharia civil? Foi em criança, adolescente? Pensou em outra área? Como que você chegou nesse desafio de fazer engenharia? Quando eu era criança, ali começo da adolescência, tinha algumas aptidões, desenho, facilidade com cálculo. Piano?
música. Depois, tocou piano na parte, no terceiro na parte. Depois o piano foi um pouquinho depois. Mas eu tentei alinhar essas facilidades que eu tinha com profissões. E ali estava um pouco direcionado à arquitetura, à engenharia. E aí eu busquei um curso técnico para aprender mais um pouco da teoria e também da prática. Então eu cursei o técnico ali em paralelo ao ensino médio e finalizei junto. E nesse período de curso técnico foi que eu tomei a minha decisão. Então, eu quero cursar engenharia civil, era muito curioso ver as construções, como é que é feito, os materiais, queria descobrir isso, investigar, e a engenharia encantou os meus olhos. E foi aí que eu tomei a decisão. Eu quero cursar. Vai por esse caminho. Fui por esse caminho e a partir daí eu decidi cursar engenharia civil. Entendi. Nós temos uma similaridade, né? Ambos temos o pai policial militar, né? E a gente não seguiu a carreira dos nossos pais e construímos uma nova carreira, né? Mas aprendemos muito com os nossos pais, né? Com o pai sendo policial militar e toda a sua trajetória, todo o projeto que eles têm de vida, né? E a forma deles conduzir, deles ver o mundo, deles atuar. O que você pode dizer que você aprendeu aí com seu pai e com a área, né, que ele escolheu atuar e viveu? A gente buscou um outro caminho, mas o que você traz do legado e do aprendizado da profissão do seu pai para a tua área hoje? Ele tentou realmente me influenciar nisso, a seguir por essa área, porque o meu avô, por parte de pai, também era militar, meu tio, o irmão dele, também militar, então tem uma história ali. Tenente Igor. Já pensou? Eu teve uma história por trás aí, nessa carreira militar. Então ele tentou me influenciar para seguir essa carreira, mas não me via com esse perfil, por isso que eu decidi a engenharia. Mas eu trago a disciplina, algo muito forte, enraizado na área militar, questão de horário, a influência, a lealdade, né? Então, acho isso muito necessário para a nossa construção como pessoas. Muito bom. Talvez o que seja comum a nós, né, seja o legado do trabalho, né? Se tem uma coisa que nessa área militar, nossos pais, que talvez a gente possa lembrar e já ver assim de bate-pronto e ser uma clareza muito grande, é o trabalho, né? É o esforço, a dedicação em pagar o preço, em fazer o que precisar ser feito, em dar 100% atenção total para poder sair de casa bem, voltar para casa bem, e que a gente possa continuar, né, trazendo isso e vivendo as nossas profissões escolhidas, mas honrando o legado dos nossos pais, meu irmão. É isso. Muito bom. A gente volta para cá, então. Você ficou um tempo, né? Terminou o projeto, tudo mais. A gente continuou aqui. Surgiu uma nova oportunidade, um outro projeto igual, de acompanhar uma grande inspeção de fachadas ali na Avenida Paulista. E aí, claro, primeiro que nós lembramos, deixou uma marca positiva, falamos contigo, você na hora topou. E aí veio fazer esse novo projeto com a gente. E aí, como é que foi? Agora, voltando, fazendo um novo projeto, inspeção de fachadas, né? Toda a parte da consultoria junto com o nosso time. Como é que você voltou nessa segunda oportunidade? Como é que você fez esse segundo projeto mais preparado? O que você aprendeu? Como é que foi essa experiência? O que você fez lá? Qual que eram as suas atividades? Dando suporte, né, ao nosso escritório, realizando ali diretamente naquele projeto de inspeção. Realmente, para mim, foi uma oportunidade incrível, foi um projeto, considero grande, muito bacana, e eu cresci muito nesse período, tentei buscar mais conhecimento nessa área, que já tinha feito um projeto
na FSL, e trazer aquilo que eu aprendi, aquilo que eu errei também, a lidar com as pessoas, os clientes, a mão de obra que está ali envolvida, executando o serviço. E eu peguei esses aprendizados e trouxe à tona novamente para realizar um novo projeto de uma forma melhor, tá? Foi isso que eu pensei no momento e entendi que, me chamando novamente, o meu serviço foi bom, que eu tinha... Validou, né, o que você tinha feito. Sim, tem uma validação e que eu tinha um potencial ali a ser desenvolvido pela FSL. E qual que eram as suas atividades, então, neste projeto? Eram 2 torres, né? Inspeção de fachadas, ensaio de percussão, ensaios, em 2 torres ali na Avenida Paulista, pela FSL. Quais que eram as suas atividades? Sim, era coordenar a equipe de mão de obra no dia a dia. No caso, era Dos ensaios. Dos ensaios de percussão, ensaio de resistência, aderência, tração, gerenciar esse acompanhamento, ver as datas, cronograma, os materiais que eram necessários para aquela execução, dar total apoio ali à equipe, a também tirar dúvidas do síndico, do condomínio. Gerenciar o cliente, né? Gerenciar o cliente, isso é importante. A questão da segurança do trabalho também, ter atenção quanto a isso, os equipamentos, as ferramentas, tudo isso envolve o trabalho de inspeção de fachada e foi incrível, né? Se for aqui, ó, olha para aquela câmera, agora você vai, com toda a sua experiência, você vai ensinar alguém que está chegando agora, que vai começar aqui com a gente e que vai realizar esse trabalho que você já realizou, de gerenciar em campo, coordenar o trabalho de inspeção. E está começando agora, primeira experiência dele, primeira vez que vai fazer isso. Quais os conselhos que o grande Igor daria, orientações para esse vai ou essa vai atuar em um projeto de inspeção com a gente? Alguns pontos que eu posso levantar é a dedicação a esse novo trabalho, o respeito com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, a questão de pontualidade, a questão de respeito, compromisso com esse trabalho, a dedicação, né, como mencionado, e entender que não é fácil essa nova jornada, mas que com esses aspectos sendo desenvolvidos, em todo o trabalho, você terá potencial, você irá crescer. É um dos conselhos que eu dou para você que está iniciando, seja na patologia, na inspeção de fachada ou algum outro serviço que esteja relacionado. Ah, muito bom. Olha o Igor. Sensacional. Dentro desse caminho, você desempenhou esse trabalho e você tem características muito positivas, né, de diversos aspectos. Já perceberam, né, pessoal? Uma calma, uma sabedoria em lidar com as pessoas, em cuidar, em servir, né? Em saber gerenciar os conflitos, uma leveza e uma dedicação muito grande ao trabalho, ao projeto, ao time e ao cliente. Então, parabéns aí por toda a destreza em desempenhar bem seu papel. Mas isso não veio só da prática. Você foi nesse caminho, assim que você decidiu e começou a andar próximo da DEPAT, junto com a FSL, você foi para um caminho de aprendizado teórico, de estudo. Uhum. Né? Você ingressou na turma 3 da pós-graduação, recém-formados. Turma 3? Turma 3. Muito bom. Você é recém-formado, então, agora, né? Concluiu a jornada de 20 módulos da pós-graduação aqui pelo IPOS e a DEPAT, turma 3. Também realizou e fez parte da turma do VAI. Então, você também é um VAI credenciado a nível Brasil para atuar com vistorias e dando assistência em inspeções. Conta um pouco como é que foi importante, por que você foi estudar e o que te trouxe de aprendizado, esses estudos que te ajudou na prática. Legal.
esse início de estudo se deu ali entre esses 2 primeiros projetos, entre o primeiro e o segundo. E então, nesse período, eu decidi a cursar a pós-graduação, a investir tempo, investir recurso para me especializar em patologia das construções. E pouco tempo depois surgiu o curso VAI, né, de vistoriador auxiliar de inspeção, e você me deu total apoio e me instigou a isso e me ajudou muito na prática, na teoria. É um curso de pós-graduação muito completo, com profissionais de alta qualidade que se dedicam ali um final de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, para estar com a gente, para tirar dúvida, para ensinar a teoria daquelas disciplinas e trocar experiências conosco. Então, através disso, a gente leva esse conteúdo teórico para a prática e desfruta disso, né? Muito bom. E nesse caminho desse segundo projeto, as oportunidades aqui foram aparecendo, e aí chega o grande tema deste nosso bate-papo, que foi que nós construirmos um novo setor aqui na FSL, uma nova atuação na área da patologia, que nós não desempenhávamos, que é a vistoria de qualidade. Então, dentro dessa jornada, procurei algum profissional que tivesse as características para atuar nesse segmento, que fosse atencioso, que fosse esforçado, dedicado, soubesse lidar com as pessoas, estudioso, né, meticuloso ali nos detalhes e que conseguisse organizar o seu tempo a ponto de dar conta de todos os projetos. E nisso, claro, já surgiu o teu nome muito forte, a gente conseguiu fazer uma parceria e você conseguiu junto com a gente aqui, estamos construindo essa nova área, essa nova forma de atuar, e você passou migrando das inspeções para a vistoria de qualidade e hoje está 100% gerenciando, tocando, coordenando, liderando esse setor aqui na FSL. O que é isso? Que setor é esse da vistoria, controle de qualidade de obras de reabilitação de fachadas e estruturas? Muito bom. Então, essa vistoria de qualidade, ela é uma vistoria técnica que é realizada ali na obra de recuperação, seja de fachada, seja de estrutura, e tem o intuito de verificar e controlar a qualidade da obra. Então, a qualidade da mão de obra, a qualidade dos materiais e dos procedimentos de recuperação. Então, a gente pode abordar isso, aprofundar isso, mas, em tese, essa é a vistoria de qualidade. Muito bom. A gente pode pegar a execução da obra, uma obra do zero, canteiro de obras, projetos. Durante a execução, nós podemos trabalhar no controle de qualidade dessa execução. Ok. Porém, durante o uso de uma edificação pode ficar doente, precisar passar por inspeção. Em muitos escritórios, né, aqui, assim como também no escritório FSL, realizamos a inspeção, o diagnóstico, prescrevemos a terapia e entregamos o relatório técnico constando todas essas informações para o cliente. O cliente vai receber, vai entender, vai tomar a decisão de agir e aí ele pode contratar a obra e a obra vai ser executada. Os escritórios, cada vez mais, é aí que fica a dica do tio Fê, dentro da sua jornada de consultor em patologia das construções, a vida pós o laudo. Entregou o laudo, não acabou o seu serviço. Você pode, e muito, continuar desenvolvendo atividades para aquele cliente. Porque agora aquele cliente vai precisar pegar o relatório técnico e transformá-lo em realidade. E isso vai passar pelo processo de contratação e pelo processo de execução. Então, nós vendemos, depois da entrega do laudo, dentro de uma esteira de produtos, um segundo produto, que é gestão das contratações, que a gente organiza o apoio às empresas para poder receber as propostas, equalizar as propostas, montar o memorial de concorrência e tudo mais.
Depois disso feito e auxiliar o síndico ou o cliente, o usuário, a tomar a decisão, na obra nós podemos fiscalizar a obra com os olhos do cliente. Acompanhar tecnicamente, gerenciar ou fiscalizar. Essa é uma esteira comum, cada vez mais utilizada. Sim. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em qual cenário? A empresa de execução de obras de reabilitação e estruturas, ela tem o interesse de executar a obra com qualidade, para que ela tenha longevidade, para que ela tenha menos problemas com garantias, assistência técnica, custos com retrabalho. Empresas grandes, por exemplo, como a Serpol, que é nossa grande apoiadora, nossa cliente, com 200 funcionários, dezenas de obras, uma estrutura grande, incrível, 40 anos de experiência na área, quer perdurar mais 40, mais 80, e para isso passa pela qualidade naquilo que executa, em reabilitação. Então, e aí fica até um caminho para abrir novas frentes, né, no Brasil inteiro. As empresas de recuperação de fachadas e estruturas estão cada vez mais atentas aos processos. E imagina uma empresa que vai executar a obra de recuperação de fachada e estrutura, ela contrata um escritório especializado em patologia das construções para dar consultoria, acompanhar a obra, realizar vistorias. Exatamente. Com foco na qualidade técnica. Exatamente. Não é verdade? Com foco em garantir o mais alto nível da execução técnica. Seria isso, Igor? Exatamente, é isso. Então, o nosso cliente é a empresa que executa a obra de recuperação de fachadas e estruturas. Exatamente. Boa. Incrível, né? Muito bom, né? E nessa nossa vistoria de qualidade, você já adiantou aqui, já repararam como o Igor é dedicado? Ele preparou, dá para já virar até um artigo ali, ó, já preparou todo um trabalho para organizar as informações, incrível. Nós trazemos sempre os 3 P's da qualidade, da excelência na execução. Pessoas, processos e produtos. E é com essa visão focada em pessoas, processos e produtos que o vistoriador de qualidade realiza as visitas e as análises. Exatamente. E a gente vai desenvolver esses pontos ali nas vistorias. Pessoas, elas precisam estar capacitadas, elas precisam estar treinadas, qualificadas para a execução daquele serviço. Então, a gente fica atento a isso. Se ela precisa, num processo de obra, de recuperação, reabilitação, a pessoa, se ela tem ou não experiência, ela precisa ter a condição ali de executar aquele serviço. E nós vamos ficar de olho nisso. Vamos auxiliar a empresa de recuperação nesse ponto. Pessoas, esse é um ponto importante. Depois os processos, tá? Então, a edificação, qual foi o sistema construtivo que foi realizado para a construção daquela edificação? A gente precisa entender isso. Os projetos que estão envolvidos naquela edificação, no nascimento dela, ali no uso, os projetos vão influenciar nisso também. E as metodologias de reparo, isso que a gente tem uma afinidade muito grande e a gente quer desenvolver cada vez mais os métodos de recuperação de fachada e de estruturas. Isso a gente vai analisar, vai dar total apoio à equipe de engenharia dessa empresa de recuperação. A gente vai estar atento também às normas técnicas, o que elas estão falando sobre aquilo e as boas práticas também. O que já foi feito, o que as empresas têm feito, o que tem dado certo, o que não tem dado certo. A gente tem que ter atenção com isso e vamos trazer essas informações do mercado, as informações acadêmicas, de estudos, a gente vai trazer para o escritório da empresa de reabilitação e vamos ajudá-los, vamos ensiná-los, vamos dar total apoio quanto a isso. E depois os produtos.
A gente precisa conhecer as empresas que estão desenvolvendo esses produtos que são utilizados nas obras, quais são as ferramentas, quais são os equipamentos que a mão de obra utiliza para fazer essa recuperação, qual que é as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para melhorar a mão de obra, facilitar, para desenvolver novos métodos de recuperação, as certificações e também o controle de qualidade desses produtos que estão sendo usados. Então, resumindo, esses são os 3 P's. Que norteiam o nosso trabalho. Exatamente. Nós vamos falar agora sobre uma tríade importante desse nosso processo de vistoria de qualidade, que é o que nós fazemos antes, durante e depois. Tá bom? Vamos falar de periodicidade e do qual é o resultado que a gente entrega para o cliente. Mas antes disso, me responde uma coisa, Igor. Como é trabalhar com a sua irmã? Porque recentemente, né, a Sabrina, quem não conhece, Sabrina, né, do time ADEPAT, FSL, que cuida de vocês, tudo que vocês precisarem, nosso suporte na ADEPAT é a irmã do Igor. Então, sim, é um ponto positivo para o nosso ambiente FSL ADEPAT, ou não, né? Falou, não, quero ver minha irmã agora se lascar, vem trabalhar com a gente. Brincadeira. Se trouxe é porque certamente vê um ambiente família, um ambiente agradável, deve ter falado bem da gente em casa, que fez com que a irmã quisesse estar aqui com a gente, né? Tem Sabrina aí? Olha lá, Sabrina aí. Conta aí, por que você falou bem da gente, que fez com que ela estivesse aqui, e como é trabalhar com a sua irmã? Comentei porque é um ambiente incrível, o nosso método de trabalho é incrível, questão de horário, questão de família, de ambiente, é muito bom. E a Sabrina tem a oportunidade de desfrutar disso também. Ela tem se dedicado ao trabalho, às funções que ela exerce, ela tem potencial para crescer e desenvolver numa área específica aqui dentro da FSL. Não é a engenharia, é a parte técnica, mas está envolvida... Todo o apoio, né? Todo o apoio, parte administrativa e tudo que precisar. Então, ela tem potencial, eu vejo isso. Então, por que não estar com a gente, estar perto e crescer junto? Crescemos juntos, porque é só o começo e tem muito trabalho a ser desenvolvido aqui. Isso é amor de irmãos. Que beleza. Voltando. O que nós temos que entender sobre o trabalho de consultoria e vistoria de qualidade? São 3 etapas, tá bom? Então, a empresa de execução de obras, ela foi lá, vendeu a obra, foi contratado e agora ela tem que começar a obra. Primeira etapa nossa, antes, preparação. Antes de iniciar a obra, a nossa equipe faz a análise do escopo, sempre os 3 P's, pessoas, processos e produtos. Então nós vamos fazer a análise do escopo, o que foi contratado. Está ligado muito aos processos, qual é o processo, qual é a metodologia, se tem um laudo técnico, quem fez o procedimento, tudo mais. Então a gente analisa os processos, analisa os produtos, quais são os materiais especificados, os que foram considerados na proposta, tudo que vai ser aplicado ali. E pessoas, organiza junto com a empresa qual é o padrão de profissional que tenha que desempenhar aquela atividade. Essa análise do antes, ela é importantíssima porque é ela que vai ser a regra do jogo. No antes, nós podemos analisar e já avaliar. Olha, vocês venderam tal tipo de serviço, mas este material não é tão recomendado para esse ponto. É bem provável que precise alterar tal ponto. Está faltando uma etapa dentro desse processo. E nós conseguimos, então, organizar antes de começar o jogo, saber e definir quais serão os processos e quais serão os produtos e quem irá fazer. Correto, Igor? Correto. Então, essa é a primeira parte. Primeira parte. Então, a gente pode, sim, dar esse apoio à empresa. Por isso que nós vamos até no mercado, nos estudos, ver o que está sendo usado, quais são os, como você disse, materiais mais adequados para aquele escopo que foi fechado, que está sendo fechado, né? Então,
Isso é muito importante. E a partir desse ponto, a gente consegue entender que a obra vai ser desenvolvida com qualidade. Que ela pode começar. Que ela pode começar. Pronto. Desenvolveu as regras do jogo, vamos pro durante. O durante, nós vamos falando de controle, etapas de vistoria para avaliar a qualidade. Aí precisa, dependendo de cada obra, o padrão de obra, construir um cronograma de visitas, porque o objetivo é conseguir avaliar as etapas. É claro que nesse durante, a primeira parte que se faz é treinamento da equipe, painéis testes, a avaliação ali na prática de tudo que foi concebido. Começou a obra, as visitas são realizadas para principalmente avaliar etapas. Se é uma obra com recuperação de fachada, onde tem chapisco, emboço, argamassa colante e placa cerâmica, é importante que nós façamos as vistorias entre essas etapas, aquela obra. Até porque, em relação a custos, a viabilizar junto ao cliente. Dependendo da obra, uma obra mais complexa, que tenha mais etapas, que precisa um pouco mais de aproximação, aí nós podemos fazer visitas semanais ou até de periodicidade diferente. Sim. Mas, normalmente, nós temos feito uma a cada 15 dias. Isso. Tá. Durante. Tá. E o depois. O depois da obra concluída, ou concluiu a etapa, concluiu aquela descida, a gente sempre avalia, primeiro, a aparência também, a estética, o produto final que foi concebido, isso diz muito, e também atua em controle tecnológico. Então, nós podemos, dependendo do tipo da obra, realizar os ensaios para avaliar como é que foi o resultado final, para validar aquela execução. O depois, ali na finalização, a gente trabalha nesse caminho, né, Igor? Exatamente. Então, todos esses pontos são levantados durante a vistoria, as etapas são verificadas conforme o escopo que foi fechado, e no final a gente pode desenvolver ensaios, testes para verificar como é que foi feita aquela execução, para dar total respaldo também à empresa de execução, ela entender que foi bem feito. Sim, e concluir a obra, né? Sim, concluir. E aí a gente entrega, dentro dessa finalização, atua também no manual de uso e de operação, manutenção daquele novo sistema reabilitado. Então, isso é uma das entregas. Sim. Quais mais outras entregas é feito durante a obra? Relatórios, acompanhamento, como é que está o contato com os engenheiros? Se identificar algum problema, a gente já consegue, então, ali mudar algum caminho para evitar que esse problema cresça? Como é que é a jornada de entregas, né, dos nossos relatórios e materiais junto ao cliente? Legal. Então, como eu comentei, tem que estar bem alinhado com a engenharia. Como você disse, as visitas são periódicas, então a gente precisa dar um feedback para os engenheiros responsáveis daquela obra. Então, logo após a visita, ali, imediato ou no mesmo dia, tem que ser feitos apontamentos, fazer comentários sobre o que está acontecendo, sobre o que foi analisado, o que foi verificado ali nas vistorias, passar isso para a engenharia, levantar os pontos, ver se há dificuldades na execução, se não está sendo cumprido alguma etapa, algum ponto. Tudo isso a gente analisa no nosso serviço, na nossa prestação da nossa consultoria. Sim. Então, os relatórios são enviados periodicamente, pode ser desenvolvido com os aplicativos de apresentação, de planilha, de escrita. Em cada escritório desenvolve de uma forma, conforme as necessidades, conforme foi acordado ali com o cliente, né? A gente pode entregar o relatório mensal de como é que está o andamento da obra e realizar o envio dos relatórios de inconformidades que a gente for encontrando para poder já tomar a decisão com agilidade e mudar ali o rumo da obra para não ter uma potencialização do problema. Sim, tanto que tem alguns clientes da empresa de recuperação que ela pede relatórios periódicos, isso já pode estar incluso no nosso serviço, e um relatório à parte ali também com os apontamentos
para que a engenharia tome as decisões necessárias, faça as correções que são cabíveis a serem feitas. A gente também pode incluir no serviço um mapeamento de recuperação ali das fachadas, das estruturas. Isso é muito bacana porque resguarda a empresa ali que tá executando. Então, em um segundo momento, já com a empresa, com a obra finalizada, o cliente tem acesso a isso, aos pontos que foram reparados e que não foram, né? Muito bom. Quantas obras você e sua equipe fazem esse trabalho de consultoria de qualidade atualmente? Atualmente a gente acompanha 22 obras que estão em andamento. A gente já tem mais de 40 obras que foram vistoriadas. 43 obras, 42, 43 obras que já passaram por nosso controle de qualidade. Exatamente. Então a gente tem construído uma história, a gente tem construído um vínculo com a empresa e isso dá cada vez mais... a gente entende que há uma proximidade, que há uma confiança que está sendo desenvolvida, que eles confiam no nosso trabalho e cada vez mais isso ser implementado no mercado de trabalho. Porque a gente vê aqui, né? Até a Serpol, como uma das empresas, trouxe no último ano redução 90% dos valores que tiveram que gastar com problemas pós-obra, depois de implantado um sistema de controle de qualidade, né? Exatamente. Isso comprova a eficácia, a eficácia, até uma necessidade de ser implementado isso no mercado. Sim. E a gente tem tido êxito nesse trabalho e a gente só vê resultado quanto a isso, né? Todo mundo ganha, né? E agora nós precisamos conversar, Igor, com os novos profissionais, os VAIs que estão aí, turma 4 do VAI já iniciando, né? Deve ter já iniciado aí em setembro. E agora nós temos todo esse trabalho de formar novos profissionais para fazer parte dessas equipes, para atuar nesse segmento, que é mais um segmento aí dentro do ramo da patologia das construções, que não é o segmento dos laudos, é um segmento de acompanhar e utilizar todas as experiências para acompanhar as obras de recuperação, de reabilitação de fachadas e estruturas e atuar na vistoria de qualidade. Chama o pessoal, então, para estudar essa área e estar próximo de você, que cada vez mais vai ensinar, vai contribuir e vai garantir aí que esse crescimento dessa área é a formação de novos profissionais. Sim, então, com certeza eu sou um entusiasta dessa área, desse serviço, e a gente tem sido eu vejo como um pioneiro nesse serviço que está sendo implantado aí no mercado. Acredito que as empresas, né, os escritórios de patologia têm total condição de desenvolver esse trabalho em seus escritórios, oferecer isso no mercado, aí você que está na sua região. E a gente tem o intuito, sim, de desenvolver cursos, desenvolver treinamentos para você que tem um interesse, que vê essa demanda aí na sua região, no seu mercado aí em volta, e conta com a gente está aqui para dar apoio, para desenvolver, né? Muito bom, grande Igor. O que você trouxe para nós aqui, ó? Pacotinhos, anomalia, 2 por 1. O que você trouxe aqui, meu amigo? Aqui são as amostras que a gente tem retirado nas obras. A gente vê que, por exemplo, aqui o selante tá sendo degradado, tem inconformidades quanto ao tamanho, as especificações para aplicação, e a gente tem identificado esses problemas, né, nos edifícios, e no momento ali da recuperação, da reabilitação, isso é levado em conta, e a gente tem que arrumar isso. E a patologia na prática, né? Porque o escritório cresce com base, olha, são 42, 43 prédios, acompanhados de perto pelo time do Igor, realizando
inspeções ali, vistorias de qualidade, vendo como é que estava, vendo a doença de fato, não mais amostral, porque a inspeção ela é amostral, agora observando 100% de todos os problemas sendo tratados, os desafios, a realidade, a prática, e isso retorna esse banco de dados para a divisão de laudos, inspeções e consultoria, por exemplo, aqui liderada pelo Jonathan, com as informações da prática real, né, de tudo que está acontecendo. E isso a patologia ganha. Você está ali acompanhando, fazendo vistorias 100% e acompanhando de fato todas as doenças que as construções adquiriram ao longo dos anos, porque quando vai reabilitar, precisa sanar aquela doença. Então, coisas desse tipo, cada vez mais a gente tem aprendido. Então, isso vem a nos trazer mais dados e informações que nos auxiliam nos nossos diagnósticos dos novos laudos, inspeções. É isso aí. Boa, grande Igor. Boa. E isso é incrível, porque já está no mercado uma atuação muito forte nos laudos, nos relatórios, nas inspeções, mas com esse serviço a gente vê o processo como um todo. Exato. A inspeção, depois a contratação da empresa e acompanhamento da recuperação ali em si, até o final. E agora, deixe seu recado final. O que está no teu coração? Algo que você queira contribuir a mais sobre o que você trouxe aí de material para vistoria de qualidade? Ou algo sobre a vida? Olhe para aquela lente da verdade e declare o seu amor. Bom, fica aqui meu agradecimento, primeiramente a Deus pela oportunidade. Obrigado ao Felipe e a toda a equipe por me incentivar, por me instigar a aprender cada vez mais. Se você que está nos assistindo entenda que não é fácil o processo, mas tenha dedicação e tenha paciência, que é um processo, leva tempo, mas saiba que no final todo aquele esforço, eficiência, eficácia, você vai ser bem-sucedido, você vai crescer e vai desenvolver um trabalho com excelência. É isso que a gente quer. É isso. E assim encerramos mais um podcast. A debate. Já acabou, gente. Tá tudo certo. Já tá acabando.